Olá, vamos estudar? Você já parou diante de uma pessoa famosa ou bem conhecida, ou que você admira, e você fez várias perguntas a ela? Sua avó, seu pai, sua vizinha, um cantor, um artista. Você já fez várias perguntas sobre a profissão, sobre a vida dessa pessoa? Está na hora de começar a pensar nesse texto. O que é que vem por aí? Vem entrevista, entrevista, um olhando para o outro, né? Só que faz muito tempo e por causa também da pandemia, as entrevistas podem ser feitas por chamadas de vídeo, pode ser feita pelo telefone, ou então escrita, manda por escrita, a pessoa responde, tem várias maneiras, mas o texto em que se faz perguntas a uma pessoa sobre a profissão, um pouco da vida pessoal, não tem problema, chama-se entrevista. É esse texto que nós vamos trabalhar agora. Aí, duas pessoas se olhando e se comunicando. Certamente, um estava perguntando algo ao outro, né? Como foi sua formação, como foi sua infância. E também depende da área de atuação. Se é professor, eu não vou perguntar assunto de médico. Se é médico, eu não vou perguntar assunto de, vamos dizer, de vendedor. Se é vendedor, eu não vou fazer pergunta de farmacêutico. Então, para cada profissional, ou de acordo com o que a pessoa é, ou o que ela faz, é que eu vou fazer a entrevista. O teor da entrevista vai ser baseado nisso. Entrevista é um texto jornalístico, mas existem muitas entrevistas também que servem para livros, para revistas, né? Mas ela é um texto jornalístico em que uma pessoa de destaque fala de sua vida pessoal ou profissional e dá a sua opinião sobre determinados assuntos. Na entrevista, duas pessoas marcam um encontro, onde uma delas faz as perguntas e a outra responde. Quem faz as perguntas é chamado de entrevistador. E quem responde é chamado de entrevistado. Olha a diferença, que apenas uma letra muda tudo. Um R no final, eu pronuncio entrevistador. E sem o R, eu pronuncio entrevistado. Então, nós vamos tratar de um texto entre entrevistador e entrevistado. Então, geralmente, a entrevista costuma compor-se. Como é que eu vou fazer uma entrevista? Tem manchete ou título. Essa manchete ou título, ela vai tentar despertar o interesse no público espectador. Costuma vir acompanhada de uma frase de efeito, proferida de modo marcante por parte do entrevistador. Então, pega-se uma frase lá que ele falou, ou faz uma referência sobre ele, o maior incentivador da cultura pernambucana. É uma frase sobre ele, ou uma frase que ele disse. A apresentação, qual é a parte da apresentação? Nesse momento, faz-se referência ao entrevistado, divulgando sua autoridade em relação ao posicionamento social ou relevância no assunto em questão, como, por exemplo, experiência profissional e conhecimentos relativos à situação em voga, o que está acontecendo no momento, como também os pontos principais relativos à entrevista. Perguntas e respostas. Trata-se do discurso propriamente dito, em que perguntas e respostas são proferidas consoantes ao assunto abordado. Em meio a essa interação, há um controle por parte do entrevistador para demarcar o momento da atuação dos participantes. Então, ele pergunta, espera a resposta, evidentemente, só que a gente tem uma questão muito comum aos entrevistadores, parece que
faz parte da maioria deles. Eles fazem uma pergunta, mas dificilmente eles têm paciência de esperar o entrevistado responder por completo. Eles ficam se metendo no meio da conversa, né? Um exemplo que eu vejo muita gente falar é Faustão. Ele faz a pergunta e praticamente ele mesmo responde. Por quê? Por que isso acontece? Porque antes de entrevistar, geralmente ele vai fazer uma busca, uma pesquisa da vida dessa pessoa. O que ele quer perguntar, para poder fazer as perguntas, ele vai procurar. Então, se ele sabe que a pessoa teve um momento difícil na vida, então ele vai para esse momento, pesquisa para poder fazer a pergunta. Então, muitas vezes, como ele já sabe da resposta, ele não tem paciência e ele mesmo responde praticamente tudo, né? Mas a gente precisa saber que faz parte até da ética. Perguntou, espera a resposta. James Cameron, o visionário de Avatar. Avatar é o filme, né? O cineasta diz que a sequência do filme de maior faturamento da história mostrará a necessidade de encontrar um equilíbrio entre desenvolvimento e meio ambiente. O cineasta canadense James Cameron, de 55 anos, é o criador de alguns dos maiores sucessos do cinema, como O Exterminador do Futuro, Aliens, Titanic e, recentemente, Avatar, uma produção de mais de 300 milhões de dólares, que ultrapassou a marca de 2 bilhões de dólares de faturamento em venda de ingressos. Cameron planeja dar sequência a Avatar. Profeta da tecnologia aplicada em venda ao cinema e dono de um dom quase infalível para saber o que fará sucesso entre os espectadores, Cameron também tenta ser um visionário do meio ambiente. Ele defende o meio ambiente. Ele esteve no mês passado no Brasil para participar em Manaus do Fórum Internacional de Sustentabilidade realizado pela Seminars e promovido pelo LIDE. Aproveitou a ocasião para sobrevoar pela primeira vez a floresta amazônica e conhecer a região onde será construída a usina hidrelétrica de Belo Monte, no Xingu. Após a visita, decidiu organizar uma campanha internacional contra a usina. Cameron concedeu a seguinte entrevista à Veja, a revista Veja. Vamos ver, ele concedeu uma entrevista à revista Veja, mas a revista Papel saiu da fábrica e foi lá? Não. Os repórteres fazem a entrevista e consideram como se fosse a revista quem estivesse fazendo. Então, ele deu uma entrevista para os representantes, os jornalistas da revista Veja, que é uma revista de caráter jornalístico, ela traz muitas notícias, né? E essas notícias assim que explodem com muita polêmica, a Veja gosta muito de publicar. Então, a pergunta é: qual foi sua motivação para filmar Avatar? Por que ele filmou Avatar? Então, ele vai responder o seguinte: o filme surgiu da minha necessidade de dizer algo sobre como a destruição da natureza ameaça o mundo. Gosto de comparar a questão ambiental com o naufrágio do Titanic. Quando foi dado o aviso de que havia um iceberg na rota do navio, não dava mais tempo de desviar. O impacto ocorreu 90 segundos após o sino de alerta ter sido tocado. A questão é: o mundo já se encontra no estágio em que nada mais pode ser feito para evitar o desastre ambiental? Ou estamos em um momento anterior
em que ainda dá tempo de reduzir o ritmo da poluição e de destruição para evitar o pior. Avatar é a minha maneira, como artista e cineasta, de tocar o sino de alerta. Uma das imagens recorrentes em Avatar é a dos personagens abrindo os olhos. Há sempre alguém acordando no filme. A mensagem subliminar é que a sociedade precisa acordar para os problemas ambientais e lidar com eles. O que é que significa essa mensagem subliminar? Ela não está exatamente no filme, mas nós começamos a entender. Os personagens vão acordando, sempre um acorda, a cada momento um acorda. Então, isso é uma forma de mostrar que nós precisamos acordar também para os problemas que nós enfrentamos com o meio ambiente. Avatar valoriza experiências sensoriais, como entrar em uma floresta cheia de flores coloridas ou sentir a terra sob os pés nus. A humanidade esqueceu como apreciar essas sensações? Sim, as pessoas estão se afastando não apenas da natureza, mas do contato humano. Os jovens têm as suas interações sociais online em vez de pessoalmente. As aventuras acontecem em jogos de laptop educacional, não mais fora de casa. A interação com a realidade, com outras pessoas e com a natureza está diminuindo. A tecnologia permite isso. O Senhor, contudo, é o diretor de cinema que mais usa tecnologia no mundo. Como explicar esse paradoxo? Veja, ele usa mais tecnologia e ele defende o meio ambiente. O paradoxo é esse, né? De fato, é um paradoxo. Eu sempre tive uma relação de amor e ódio com a tecnologia. Durante as filmagens de Avatar, os atores tiveram de entrar em contato com o lado mais primitivo de si próprios e, ao mesmo tempo, atuar nas condições mais high-tech possíveis. Para dar uma ideia da tecnologia envolvida, este foi o primeiro filme a demandar uma memória de 1 petabyte, 1 milhão de gigabytes, para ser armazenado. Para processar as imagens digitais na Nova Zelândia, tivemos de desenvolver o laptop educacional mais potente do hemisfério sul. Ou seja, não podemos ser ludistas e afirmar que toda tecnologia é ruim. A solução para salvar nosso planeta também passa pelo uso de tecnologia. Por isso, penso que, antes de construir uma hidrelétrica como a de Belo Monte, no Pará, por exemplo, o governo brasileiro poderia buscar outras saídas para atender à necessidade de energia do país. Todo projeto de represa com um impacto negativo sobre os moradores da região deveria ser evitado. A alternativa, no nível nacional, pode-se aumentar a eficiência do uso de energia nas cidades. Então, aí nós temos uma fonte, não é? Temos o título, Diogo James Cameron, o visionário do Avatar. Revista Veja, São Paulo, edição 2160, 14 de abril de 2010. Então, como ele deve estar em relação ao meio ambiente, do tempo que foi feita essa entrevista até hoje. Ele deve estar se corroendo com tudo o que está acontecendo no meio ambiente, né? Sabendo que a entrevista foi publicada na revista Veja, o público-alvo esperado para a leitura será crianças de 2 a 5 anos, crianças de 6 a 9 anos, idosos, ou jovens e outros públicos. 3. A motivação que levou Cameron a afirmar Avatar foi a ameaça ao mundo com a destruição da natureza, o combate às drogas, a violência contra a mulher ou a guerra mundial. Essas também são de marcar. No trecho,
Qual foi sua motivação para filmar Avatar? O sinal de pontuação utilizado serviu para indicar uma indagação, uma admiração, o final simplesmente da fala ou o início da fala. Vamos pensar, para entender isso, você precisa saber o que é indagação. Procura lá no dicionário. Continuando. O filme surgiu da minha necessidade de dizer algo sobre como a destruição da natureza ameaça o mundo. Então, ele é uma pessoa que se preocupa muito com o meio ambiente. Ele está vendo que a natureza está sendo totalmente destruída. De acordo com a leitura e seus conhecimentos, explique o tipo de destruição a que se refere a fala do entrevistado. De que modo a natureza está sendo destruída? Você que vive por aí, que você vive na cidade, no campo, você sai, você viaja, você vai à feira, você vai à rua, você sai dos limites aqui da cidade. Como é que você percebe? Qual é a destruição da natureza que ele pode estar se referindo? Ou a que você sabe, total. Como é que a natureza está sendo destruída? A questão é, o mundo já se encontra no estágio em que nada mais pode ser feito para evitar o desgaste ambiental? Como você responderia essa pergunta? Não existe mais nada que se possa fazer? Como você responde? Não existe mesmo, vamos todos morrer? Ou existe, mas e nós vamos fazer alguma coisa? Justifique sua resposta. Se sim, justifique. Se não, você justifica. Nós vamos esperar agora ficar sentado com a boca escancarada, esperando a morte chegar, ou vamos fazer alguma coisa? Quarto, Avatar é a minha maneira, como artista e cineasta, de tocar o sino de alerta. A que alerta o entrevistado se refere? Nós estamos sentindo algum alerta? Certamente nas suas aulas de geografia, né, você viu alguns sinais de alerta da natureza em relação às nossas agressões contra ela. Quais são os sinais de alerta que nós temos visto aí? Quinto, que título você daria à entrevista lida? Nós vimos que a entrevista tem título, é um texto que tem título. Então, que título? Geralmente a gente coloca um título associado ao entrevistado, uma característica dele, algo assim que parece mais com ele, com a causa que ele defende. Então, vai pensar direitinho e vai dar um título para essa entrevista. Em cada frase ocorre o emprego de uma figura de linguagem. Classifique-as. Comparação, quando é que eu comparo uma coisa com outra? A sala é maior do que o quarto, a sala é mais ventilada do que o quarto, a sala é tão quente quanto o quarto. Eu estou comparando um e outro. E eu uso as palavras comparativas, como, tão quanto, que nem, tal qual, assim como, mais do que, menos do que. Não é? A hipérbole. O que é uma hipérbole? É um exagero na frase. É um exagero. Quem nunca disse, eu corro léguas atrás daquele meu amor? Você vai correr coisa nenhuma, num calor desse, não é? Muitas vezes, quando o professor pede um trabalho, não é nem tão difícil assim, mas você diz assim, queimei as pestanas fazendo esse trabalho. Você não queimou coisa nenhuma, senão seus olhos não fechariam. É só uma forma exagerada de dizer que você estudou muito. Personificação é quando elementos que não são humanos, eles praticam ações humanas no texto, na frase. Ele não é humano, certo? Mas ele fica com atitudes humanas. Tem uma música que eu vi o tempo
brincando ao redor do caminho daquele menino. Tempo não brinca, então o tempo foi personificado na letra da canção. E textos poéticos, eles têm essa licença, essa liberdade para personificar os seres. Então, qualquer conto infantil, você observa, os três porquinhos, eles são personificados. O lobo conversar com a Chapeuzinho Vermelho, que era uma garota, uma humana, ele é personificado também. Metonímia, quando eu não tenho como me referir a alguma coisa, porque não existe palavra para ela, e eu me refiro a algo que seja mais parecido com o que eu tenho. A perna da cadeira, por exemplo, não é? O pé da escada, a escada não tem pé, então é mais ou menos por aí. E metáfora é uma comparação implícita. Eu não digo que a sala, por exemplo, se eu disser a sala é tão grande quanto um campo de futebol. Eu usei a palavra comparativa, tão quanto. Mas se eu disser a sala da minha casa é um campo de futebol, eu estou usando a metáfora. Eu estou dizendo que ela é grande como o campo de futebol, mas eu não estou usando a palavra comparativa. Então nós dizemos que é metáfora. Você vai dizer que a garota é um doce. Por quê? Porque ela é delicada, ela é uma pessoa muito legal, meiga. Então, metáfora. E paradoxo. Paradoxo é algo que é tão contrário que é absurdo, né? Por exemplo, tem uma música também que diz que meus olhos andam cegos de te ver. Como é que eu vejo e meus olhos estão cegos? Então, isso é um paradoxo. Então, vamos lá. Se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Já estou cheio de me sentir vazio. Você vai colocar ao lado, se ocorre uma comparação, uma hipérbole. Chorou rios de lágrimas para ganhar o que desejava. Meu coração tombou na vida, tal qual uma estrela ferida pela flecha de um caçador. Cecília Meirelles. O dia acordou feliz e o sol sorria para mim. O vento assobiava esta manhã em que o céu chorava. O amor é ferida que dói e não se sente. Como não tinha lugar para sentar, escorou-se no braço do sofá. Chegou morrendo de fome, correu logo para a mesa. A avó era o anjo daquela criança. A vida vem em ondas como um mar, no indo e vindo infinito. A música como uma onda de Lulu Santos. A novidade que seria um sonho, o milagre risonho da sereia virava um pesadelo tão medonho. Após a erupção do vulcão, o fogo dançava por entre as casas. É só você observar o que é que ocorre, qual dessas figuras de linguagem ocorre nessas frases. E aí você vai entender melhor o que é comparação, hipérbole, personificação, metonímia, metáfora e paradoxo, que nós vimos hoje falando sobre o entrevistado, né, que ele dizia que era um paradoxo usar tanta tecnologia. Se ele não é muito ligado à tecnologia, ele não gosta muito, ele tem um caso de amor e ódio, né, com a tecnologia. É um paradoxo isso. E aí vamos produzir. Imagine que você tivesse a oportunidade de estar ao lado de um famoso, ou alguém que você admire, um profissional, uma pessoa que faz bolo, uma cabeleireira, um pintor, vamos imaginar aí. E você teria a oportunidade de realizar uma entrevista. Você ia fazer uma entrevista a essa pessoa. Informe a pessoa a quem você entrevistaria e formule as perguntas que seriam feitas a ela.
Então você vai dizer, entrevista ao pintor fulano de tal. Então aí você vai formular as perguntas que você faria. Então você vai pensar numa pessoa, para você saber como essa pessoa começou a sua vida profissional, quais foram as dificuldades, quais foram os grandes prazeres da profissão, se ela já pensou em desistir, mudar de profissão, pensar em outra coisa, em outra atividade. Tem muito que se perguntar, ok? Então você pegue aí uma pessoa que você admira, que tem uma profissão aí, faz alguma coisa na vida, faça as perguntas e essa será a sua produção textual. Uma produção fácil, fazer as perguntas. A quem a gente admira não tem melhor. Eu sei que vai sair cada entrevista de dar gosto. E assim eu espero. E agora me despeço mais uma vez de você, da aula de hoje, já esperando a próxima. Fique com Deus e até lá.